Eu queimei a casa deles na véspera de Natal, não com chamas, mas com o silêncio de uma porta trancada para sempre. Eles me imploraram para vender a herança de avó pelo capricho do meu irmão, e eu respondi com o veneno mais doce, a minha ausência total, como um fantasma que rouba o ar da sala. Agora, eles acordam todas as noites suando frio, porque sabem que a liberdade que eu escolhi não perdoa dívidas de sangue. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu descia a Rua Augusta, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao sal do Tejo, mas nada disso me consolava. Eu era Mariana, 32 anos, a filha invisível da família Costa, aquela que sempre carregava o fardo sem reclamar. Meus pais, o João e a Isabel, haviam construído uma vida inteira em torno de ilusões. A ilusão de que o meu irmão mais velho, o Rui, era o sol que iluminava tudo, e eu, mero satélite, orbitando para mantê-lo no céu. A casa em Alfama, aquela relíquia de azulejos rachados e memórias podres, era o último pedaço de terra que me ligava a eles. E agora, eles queriam que eu a vendesse. Pelo negócio do Rui. Pelo sonho dele de abrir uma garagem de luxo em Cascais, onde os ricos estacionam os seus Bentleys como se fossem brinquedos. Eu me lembro do dia em que tudo começou a desabar como um telhado de telhas velhas. Era uma tarde de outono, o ar carregado com o aroma de castanhas assadas nas ruas empedradas. Eu havia voltado do meu emprego na livraria Bertrand, as mãos cheias de livros poeirentos que ninguém mais comprava, o salário mal dando para o aluguel do meu quartinho em Barro Alto. Liguei para casa, como sempre, para saber se precisavam de algo. A voz da minha mãe, trêmula como uma folha de sobreiro ao vento, cortou o fio. Mariana, filha, vem cá depressa. É urgente. Urgente. Essa palavra sempre significava problemas do Rui. Ele, com os seus 37 anos, o eterno menino prodígio que nunca crescera. Formado em engenharia, mas preferindo gastar noites em bares de Belém, cortejando mulheres que o viam como um bilhete para o glamour. O pai dele, nosso pai, idolatrava-o desde que ele chutara a primeira bola no Estrela da Amadora. Eu era a prática, a que limpava as sujeiras, a que pagava as contas atrasadas com o suor dos meus turnos extras. Mas naquela tarde, quando cheguei à casa em Alfama, o ar estava grosso como fumaça de churrasco mal feito. Eles estavam na sala de jantar, a mesa de carvalho marcada por anos de refeições amargas. O pai, com a sua camisa engomada demais para o reformado, fumava um cigarro atrás do outro, os olhos fixos no chão como se procurasse respostas nas rachaduras das tábuas. A mãe, os cabelos grisalhos presos num coque apertado, torcia um lenço de renda que pertencera à avó. E o Rui, esparramado na cadeira como um rei destronado, o rosto inchado de noites mal dormidas, segurava um copo de vinho tinto que já era o terceiro. Senta-te, Mariana, disse o pai, sem olhar para mim. A voz dele era rouca, como o ronco de um velho Fiat na subida da Graça. Eu obedeci, sentindo o peso da cadeira contra as minhas costas, como se ela me prendesse ali. O Rui precisa de ajuda, começou a mãe, os olhos vermelhos de tanto chorar ou fingir. O negócio dele, a garagem. Está quase pronto, mas falta o capital. Os bancos não emprestam mais, e ele não pode perder isso agora. Eu ri, um riso curto e seco, como o estalo de um ramo seco sob as botas. E o que isso tem a ver comigo? Eu mal tenho para o mês. O pai finalmente ergueu o olhar, e nele havia uma acusação que me cortou como navalha. A casa. A tua avó deixou-a para ti, mas é da família. Vendrá. O dinheiro resolve tudo. A casa. Aquela casa onde eu crescera, com os seus azulejos azuis desbotados contando histórias de marinheiros perdidos no mar, o pátio onde a avó plantava manjericão e contava lendas de fadas do Tejo. Ela morrera há 10 anos, deixando-me tudo num testamento rabiscado à mão, porque sabia que eu era a única que a visitava nos últimos dias, limpando o pó das fotografias enquanto o Rui fugia para as suas aventuras. E agora, eles queriam que eu a sacrificasse pelo castelo de cartas do irmão. Não, eu disse, a palavra saindo como um sussurro afiado. É minha. O Rui se inclinou para frente, o cheiro de vinho azedo invadindo o ar. Irmã, é só um favor. Pensa na família. Sem isso, eu fico na rua. Família. Essa palavra era um veneno que eles destilavam há anos. Desde crianças, eu era a que cedia, os brinquedos quebrados que eu consertava, as notas falsas que eu cobria nas reuniões da escola, os namoros desastrosos que eu ajudava a enterrar. O pai sempre dizia,
o Rui é o futuro. Tu és o alicerce. E eu construíra, tijolo por tijolo, até que o alicerce se tornasse prisão. A discussão se arrastou como uma procissão de Nossa Senhora de Fátima, cheia de promessas vazias e culpa disfarçada de amor. A mãe chorou, contando como o pai sacrificara tudo pela educação do Rui. O pai invocou a tradição portuguesa, o sangue que nos unia como as videiras de Douro. O Rui prometeu mundos, depois, eu te pago tudo de volta, juro pela Virgem. Eu saí dali com o coração martelado, o sol poente tingindo o tejo de sangue. Caminhei pelas ruas estreitas de Alfama, ufadicando de alguma tasca distante, lamentando amores traídos. Como eu odiava aquela música agora, era a trilha sonora da minha submissão. Parei num banco junto ao miradouro, olhando para o rio que serpenteava como uma veia aberta. A casa não era só tijolos, era o meu refúgio, o lugar onde eu sonhava com uma vida além das expectativas deles. Vendê-la seria como vender a minha alma por uma moeda de prata. Mas a pressão não parou. Nos dias seguintes, as chamadas viraram assédios. A mãe ligava de madrugada, a voz embargada: pensa no teu irmão, Mariana. Ele é sangue do teu sangue. O pai enviava mensagens curtas, como facadas: não sejas egoísta. A família vem primeiro. E o Rui? Ele aparecia na livraria, com o seu sorriso de vendedor de carros usados, sussurrando promessas ao balcão: é temporário, mana. Depois, a gente divide tudo. Eu sentia o peso crescendo dentro de mim, como uma maré alta engolindo as praias de Cascais. As noites eram piores, deitada no meu quartinho apertado, ouvia o eco das vozes deles na cabeça, misturando-se ao barulho dos elétricos subindo a colina. Eu me via vendendo a casa, o dinheiro indo para o bolso do Rui, e eu, vazia, vagando pelas ruas como um fantasma de Alfama. Não. Eu não seria a mártir eterna. Algo dentro de mim rachou, como uma oliveira centenária sob o sol inclemente do Alentejo. A raiva, essa velha amiga que eu sempre reprimia, começou a brotar, raízes profundas e venenosas. Uma semana depois, eles marcaram uma reunião familiar na casa. Eu fui, armada com o testamento da avó, dobrado no bolso como um escudo. A sala estava decorada como para uma festa, flores de papel, o cheiro de bacalhau cozinhando na cozinha. Mas os olhos deles eram lobos famintos. Senta, filha, disse o pai, apontando para a cadeira como se fosse um trono de espinhos. Decidiste. Eu desdobrei o papel, as mãos tremendo ligeiramente, não de medo, mas de fúria contida. Aqui está. A avó quis assim. É minha. A mãe arfou, levando a mão ao peito como numa novela da TVI. Mas Mariana, Deus nos ensina a partilhar. Pensa na caridade cristã. Caridade, eu rebati, a voz subindo como o vapor de um pastel de Belém fresco. Vocês nunca partilharam nada comigo. O Rui teve tudo, a universidade paga, o carro novo, as viagens para o Algarve. Eu tive as migalhas. O Rui se levantou, o rosto corado como vinho do Porto envelhecido. Estás a ser injusta. Eu lutei pelo meu sonho. Sonho, eu ri, amargo como azeite virgem. O teu sonho é uma dívida que eu tenho de pagar. Não, irmão. Acabou. O pai bateu na mesa, o som ecoando como um tiro num beco escuro. Vende a casa ou sais da família? Escolhe. Escolher. Essa palavra pairou no ar como o fumo de um incenso na sede de Lisboa. Eu olhei para eles, os rostos enrugados pelo tempo e pela ganância, e vi pela primeira vez não pais e irmão, mas estranhos usando máscaras de afeto. Levantei-me devagar, o coração batendo como o sino da igreja de São Vicente. Eu escolho, eu disse, a voz firme como o granito das calçadas portuguesas. Eu escolho a liberdade. Saí sem olhar para trás, o portão rangendo atrás de mim como um adeus final. O ar da noite era fresco, carregado com o perfume de jasmim das varandas vizinhas. Eu caminhei até ao Tejo, mergulhando os pés na areia da praia de Alfama, deixando as ondas levarem embora o sal das lágrimas que eu não chorara. Mas dentro de mim, a semente da vingança já germinava. Não seria sangue ou fogo, seria algo mais cruel, a verdade, nua e impiedosa, desmascarando as mentiras que nos uniam. Naquela noite, sozinha no meu quartinho, abri um caderno velho e comecei a escrever.
Não um diário, mas um plano. Linha por linha, eu traçaria o caminho para a minha liberdade, e para o inferno deles. Porque em Portugal, terra de fados e fatalidades, a verdadeira tragédia não é perder tudo, mas ver o tudo que nunca se teve desabar como um castelo de areia na maré. Os dias seguintes foram um vórtice de silêncios ensurdecedores e olhares acusadores que me perseguiam mesmo nas ruas movimentadas de Lisboa. Eu evitava as chamadas, bloqueando os números como se bloqueasse portas enferrujadas, mas as mensagens infiltravam-se como um nevoeiro do Tejo em manhãs de inverno. Traidora, escreveu o Rui num texto curto e cortante. Deus te perdoe, acrescentou a mãe, como se o perdão divino fosse uma moeda de troca. O pai, fiel ao seu estoicismo alentejano, optou pelo silêncio, o pior dos castigos, porque me fazia duvidar se ele ainda existia. Eu mergulhei no trabalho na Bertrand como se os livros pudessem ser âncoras. As prateleiras de Eça de Queiroz e Camões tornavam-se refúgios, as páginas sussurrando histórias de amores não correspondidos e sociedades hipócritas que ecoavam a minha própria. Mas à noite, no quartinho de barro alto, com o som dos acordeões de fado subindo pelas janelas entreabertas, a raiva fervia. Eu revivia a cena na sala de jantar, os olhos do pai, frios como o aço de uma navalha de barba, o choro fingido da mãe, ensaiado como uma área de ópera, o desdém do Rui, como se eu fosse uma peça descartável no seu tabuleiro de xadrez. Decidi investigar. Não por paranoia, mas por necessidade, a lógica fria que sempre me salvara das ilusões deles. Comecei com o negócio do Rui. Ele falava de uma garagem de luxo em Cascais, mas eu sabia que as promessas dele eram como os vinhos baratos de supermercado, doces no rótulo, azedos no golo. Peguei no meu velho laptop, o que herdara da avó, e comecei a cavar. Redes sociais primeiro, o perfil dele no Instagram era um circo de fotos posadas, ele ao lado de Porsches alheios, brindes em esplanadas da Marina, sorrisos que não chegavam aos olhos. Mas os comentários? Os comentários eram minas de ouro. Mais um esquema falhado, escreveu um antigo sócio. Onde está o meu dinheiro, Rui, de outro, com emojis de punhal. Depois, os registros públicos. Em Portugal, nem tudo se esconde atrás de cortinas de renda. Acedi ao site da Conservatória do Registro Comercial, pagando uma taxa ridícula pelo extrato da empresa dele, Rui Costa Automóveis, Limitada, fundada há 2 anos, com dívidas acumuladas como conchas na praia de Carcavelos. Empréstimos não pagos, fornecedores furiosos, um processo judicial pendente por fraude num contrato de leasing. O sonho dele não era uma garagem, era um poço sem fundo, escavado com mentiras e o suor alheio. Sentei-me na cama, o ecrã iluminando o meu rosto como uma lua cheia sobre o Douro. Lágrimas quentes escorreram, não de tristeza, mas de uma fúria pura, destilada como o melhor aguardente. Como eles podiam. Como os meus pais, que me ensinaram a rezar o terço todas as noites, podiam fechar os olhos para isso. Lembrei-me da avó, a sua voz rouca contando histórias de imigrantes que voltavam ricos ou mortos. A família é o porto seguro, Mariana, mas se o capitão for cego, o navio afunda. Ela vira o veneno no Rui desde cedo, mas o amor dos pais é uma venda grossa. Eu precisava de provas concretas, algo que doesse como um murro no estômago. Marquei um café com o antigo sócio que comentara online, um tipo chamado Miguel, mecânico de mãos calejadas e olhos cansados de traições. Encontrámo-nos na pastelaria de Belém, o ar doce de pastéis misturando-se ao amargo do café. Ele era um homem de meia-idade, com bigode grisalho e sotaque de Setúbal, o tipo que trabalha com óleo e suor, não com ilusões. O Rui é um vigarista, disse ele sem preâmbulos, mexendo o açúcar com força desnecessária. Investi 10.000 euros na garagem. Ele prometeu retornos rápidos, mas sumiu com o dinheiro para um cruze nas Caraíbas. Agora, a empresa é uma casca vazia. Mostrou-me e-mails, extratos bancários borrados no telemóvel. O Rui havia transferido fundos para contas offshore, nomes de mulheres que eu não conhecia, hotéis em Faro onde ele negociava parcerias. Cada revelação era uma lâmina. Ele não só falhara, mas roubara, traindo não só sócios, mas a confiança que Portugal constrói devagar, como uma ponte sobre o Tejo. Por que me contar? Perguntei, a voz baixa para não atrair olhares curiosos. Porque ouvi que és a irmã. E porque detesto ver famílias destruídas por um parasita. Usa isso. Ou não. Mas não deixes que ele te arraste. Saí dali com uma pasta de documentos impressos na mão, o peso deles como chumbo no peito.
Caminhei pela marginal de Belém, o mosteiro dos Jerónimos erguendo-se como um gigante de pedra, testemunha de glórias passadas e pecados atuais. O vento do Atlântico chicoteava o meu cabelo, salgado e libertador. Eu via agora, o Rui não era vítima, era o vilão da nossa ópera familiar. E os pais? Cúmplices, cegos pelo favoritismo que envenena como o arsênico nas uvas de uma vinha negligenciada. De volta ao quartinho, espalhei os papéis na cama como um mapa de guerra. Comecei a planear a vingança, não um ato impulsivo, mas uma sinfonia lenta, cada nota calculada para ecoar na alma deles. Primeiro, confrontá-los com as provas, mas não de imediato, deixar que a culpa fermente, como o vinho verde que azeda-se mal guardado. Depois, envolver terceiros, os credores, os sócios traídos, talvez até a imprensa local, que adora histórias de corrupção familiar em terras de sol e saudade. Mas o mais profundo era o psicológico, roubar-lhes a ilusão de unidade. Eu seria o espelho que reflete as rachaduras, forçando-os a verem o monstro que criaram. Deitei-me, o teto rachado acima de mim como as veias da minha raiva. Sonhei com a casa em Alfama, não queimando, mas florescendo, um jardim secreto onde eu plantaria rosas espinhosas, dedicadas à avó e à mulher que eu me tornaria. No dia seguinte, o inevitável aconteceu. A mãe apareceu na livraria, o rosto pálido como queijo de azeitão, os olhos suplicantes. Mariana, por favor. O Rui está desesperado. Vai jantar conosco. Conversamos. Eu hesitei, os clientes folheando revistas ao fundo como extras num filme. Não há conversa, mãe. Há verdades. Ela piscou, confusa. O que queres dizer? Sorri, frio como o mármore de um túmulo no cemitério dos prazeres. Vem tu. Eu mostro. Naquela noite, levei a pasta para a casa. O ar estava carregado com o cheiro de cozida à portuguesa, mas ninguém tinha apetite. O pai serviu vinho, as mãos tremendo ligeiramente. O Rui evitou o meu olhar, mexendo no telemóvel como se pudesse escapar para outro mundo. Contem-me do negócio, eu disse, abrindo a pasta com um estalo deliberado. Tudo. Sem mentiras. O silêncio caiu como uma rede de pesca. A mãe gaguejou algo sobre dificuldades temporárias. O pai pigarreou, defendendo o futuro do rapaz. Mas quando eu deslizei os documentos pela mesa, e-mails, extratos, depoimentos, o mundo deles rachou. Isso não é verdade, balbuciou o Rui, o rosto lívido como a lua sobre Sintra. É, eu repliquei, cada palavra uma flecha envenenada. E vocês sabiam? Ou deviam saber? Mas escolheram ignorar, como sempre. A mãe desabou em soluços, o pai ficou imóvel como uma estátua de Vasco da Gama. O Rui tentou argumentar, mas as palavras dele eram cascas vazias, rachando sob o peso da verdade. Eu não gritei, não precisei. A quietude da revelação era o meu primeiro golpe, e o mais doloroso. Saí deixando-os com os papéis espalhados, como confetes de um carnaval amargo. O portão rangeu atrás de mim, e pela primeira vez, o fado distante soou como uma vitória. A revelação não trouxe paz, trouxe uma calmaria antes da tempestade, o tipo que se sente no ar antes de um trovão rasgar o céu de Lisboa. Os dias seguintes foram de um silêncio opressivo, quebrado apenas por tentativas patéticas de reconciliação. A mãe enviava mensagens com fotos antigas, nós na praia da Caparica, rindo com cones de gelado na mão, como se imagens desbotadas pudessem colar os cacos. O pai ligou uma vez, a voz rouca, vem falar, Mariana. Somos família. Família. Essa palavra agora me revirava o estômago como mar agitado no cabo da roca. Eu aprofundava o plano, descendo-o com fios de lógica implacável e emoção crua. A casa em Alfama tornara-se o meu santuário secreto, eu ia lá todas as tardes, depois do trabalho, sentando-me no pátio com uma chávena de chá de ervas, o manjericão da avó ainda perfumando o ar. Ali, entre as paredes que sussurravam segredos, eu mapeava os próximos passos. Primeiro, proteger o que era meu, contratei um advogado encheado, um homem seco como um bacalhau, especialista em heranças. A casa é inalienável sem o teu consentimento, garantiu ele, os óculos refletindo a luz do fim de tarde. Mas se quiseres contra-atacar, há opções. Opções. Eu as explorei todas. Contactei os credores do Rui, não com raiva cega,
mas com a precisão de uma cirurgiã. Um e-mail educado para o Miguel, o sócio traído, tenho provas. Juntos, podemos recuperar o que é nosso. Ele respondeu rápido, ávido por justiça. Depois, o banco, uma denúncia anônima sobre transferências suspeitas, o suficiente para acender luzes vermelhas nos seus sistemas. E a imprensa? A imprensa portuguesa adora um escândalo familiar, especialmente quando envolve sonhos frustrados e dívidas ocultas. Escrevi um artigo anônimo para o Correio da Manhã, descrevendo o filho pródigo que devora a herança familiar, sem nomes, mas com detalhes que só os íntimos reconheceriam. Enquanto isso, o veneno psicológico infiltrava-se devagar. Eu comecei a visitar a casa dos pais esporadicamente, não para perdoar, mas para cutucar as feridas. Uma tarde, levei bolos de arroz da Confeitaria Nacional, sentando-me à mesa como se nada tivesse mudado. Como está o Rui? Perguntei casualmente, vendo o pai engolir em seco. Ele está a tentar, murmurou a mãe, os olhos baixos. Tentar o quê? Mentir melhor. As palavras saíram afiadas, e eu vi o dano, o rubor na face dela, o punho cerrado do pai sob a mesa. Não era crueldade gratuita, era catarse, a liberação de anos de ressentimento engolido como pão seco. O Rui, por sua vez, tornou-se um espectro. Ele apareceu na livraria uma vez, magro e desgrenhado, o cheiro de desespero colando-se a ele como umidade nas paredes de Alfama. Mariana, por favor. Eu errei. Mas a família. Família, eu cortei, empilhando livros com força deliberada. Tu destruíste-a antes de eu nascer, com as tuas mentiras. Agora, colhe o que plantaste. Ele saiu cabisbaixo, e eu senti um pico de culpa, breve, como um flash de relâmpago, mas a raiva o apagou. Ele era o espelho do favoritismo dos pais, mimado, intocável, até que o mundo real o esmagasse como uma onda em Nazaré. A avó visitava-me nos sonhos agora, a sua figura encurvada pelo tempo, mas os olhos brilhantes como o Tejo ao pôr do sol. Vinga-te com dignidade, menina, sussurrava ela. Não com ódio, mas com verdade. Acordei suando, o quartinho iluminado pelo luar filtrado pelas cortinas de renda. Levantei-me e fui à janela, olhando para as luzes de bairro alto piscando como estrelas caídas. A verdade seria a minha arma suprema, expor não só o Rui, mas o sistema familiar que o protegia. O golpe seguinte veio na forma de uma reunião forçada. O pai marcou-a num restaurante em Alcântara, um lugar modesto com vistas para os estaleiros abandonados, onde o cheiro de peixe grelhado misturava-se ao sal do rio. Eles estavam lá todos, a mãe com um vestido florido que a fazia parecer uma flor murcha, o pai rígido como um poste de eletricidade, o Rui com olheiras profundas como valos do Gerês. Senta-te, disse o pai, puxando a cadeira. Chega de joguinhos. Eu sentei, o coração batendo ritmado como um tambor de carnaval. Não são joguinhos. São factos. Despejei mais documentos, os e-mails do Cruz, as faturas não pagas, até uma carta de um advogado representando os credores. O Rui tentou interromper, mas a voz dele quebrou como vidro fino. A mãe cobriu a boca, lágrimas escorrendo como chuva de verão. O pai, porém, endureceu. Basta, Mariana. Isso não resolve nada. Vende a casa. Ajuda o teu irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu ecoei, a voz subindo como o vapor de uma chaleira ao lume. Onde estava esse amor quando eu precisei? Quando perdi o emprego na crise e vocês deram o dinheiro da avó para o Rui investir numa startup que faliu em 6 meses? Onde estava quando eu cuidei da mãe sozinha, enquanto ele fugia para a Espanha? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar de talheres em mesas vizinhas. Vi as máscaras caírem, o pai encolhendo-se como um caracol sob o sal, a mãe admitindo em sussurro, nós. Pensámos que era temporário. O Rui, enfim, desabou, eu sou um falhado, mana. Mas não me mates por isso. Não te mato, eu disse, levantando-me com calma calculada. Deixo-te viver com isso. E com as consequências. Saí para a noite de Alcântara, o ar fresco do Tejo lavando o meu rosto. As luzes dos navios no rio piscavam como sinais de SOS, e eu sorri pela primeira vez em semanas, um sorriso afiado, como o de uma rainha destronada reclamando o trono. A vingança não era só expor,
era libertar-me, tijolo por tijolo, da prisão que eles construíram à minha volta. Mas o plano evoluía. Contactei um jornalista amigo da livraria, um tipo de barba rala e olhos curiosos que cobria crónicas sociais para o público. Tenho uma história para ti, eu disse, enviando anónimos os ficheiros. Uma família destruída por favoritismo e fraude. Em Alfama. Ele mordeu o isco. Dá-me nomes. Ainda não. Mas em breve. Enquanto esperava a publicação, cuidei da casa. Contratei um empreiteiro para reparos, novas telhas, pintura fresca nos azulejos, transformando-a num ninho de renascimento. Cada martelo batendo era um eco da minha determinação. Esta seria a minha fortaleza, não altar de sacrifício. A pressão dos pais intensificou-se. A mãe apareceu à porta da livraria com um rosário na mão, ajoelhando-se dramaticamente. Filha, perdoa. Eu rezo pela tua alma. Clientes viraram a cabeça, e eu a levantei com gentileza firme. Reza pela tua, mãe. Pela cegueira que nos separou. Ela saiu chorando, e eu senti o primeiro vislumbre de poder, não o de dominar, mas de soltar as correntes. A liberdade que eu escolhera não era fuga, era confronto, nu e inescapável, como o sol de meio-dia sobre as praias do Algarve. O artigo saiu numa manhã de nevoeiro, o tipo que envolve Lisboa como um manto de segredos, tornando as ruas de Chiado fantasmagóricas. O filho pródigo de Alfama, uma herança devorada por dívidas e mentiras, titulava o público, as palavras saltando da primeira página como acusações vivas. Eu comprei o jornal na quiosque da Rua Garrett, as mãos tremendo ligeiramente enquanto virava as folhas até à crónica. Lá estava, detalhes velados mas precisos, a garagem fantasma em Cascais, os sócios traídos, o favoritismo familiar que corroía como umidade nas fundações. Sem nomes, mas qualquer um em Alfama reconheceria o cheiro. O telefone tocou antes de eu chegar à livraria. Era o Rui, a voz histérica como um gato escaldado. Foste tu. Destróiste tudo, Mariana. Os credores estão à minha porta, a polícia pergunta por mim. Boa manhã para ti também, respondi, fria como o granito da Basílica da Estrela. A verdade liberta, irmão. Ou não te disseram isso na catequese? Ele praguejou, palavras sujas que ecoavam as noites de bebedeira dele em Barro Alto, e desligou. Eu sorri para o espelho da montra da Bertrand, vendo uma mulher nova, olhos firmes, queixo erguido, o peso dos anos caindo como folhas de outono. Os pais reagiram como se esperava, um turbilhão de negação e súplica. A mãe ligou da igreja, depois da missa, como pudeste. Isso é pecado mortal. O pai enviou um mensageiro, um primo distante, com uma carta manuscrita, para de nos humilhar. Vem a casa. Negociamos. Negociar. Como se a minha dor fosse uma pechincha no mercado da Ribeira. Eu fui, não por fraqueza, mas para o golpe seguinte. A casa dos pais cheirava a desespero, janelas fechadas apesar do sol tímido, o ar viciado com o odor de refeições não comidas. Eles estavam na sala, envelhecidos 10 anos em dias, a mãe com o terço entre os dedos ossudos, o pai curvado sobre uma chávena de café frio, o Rui ausente, fugido para sabe Deus onde, talvez um motel barato em Oeiras. Senta, murmurou o pai, sem o antigo comando na voz. Eu fiquei de pé, a pasta de documentos como uma bíblia profana na mão. Não vim negociar. Vim acabar. Acabar o quê? Perguntou a mãe, os olhos inchados como amêndoas de marvila. A ilusão, eu disse, abrindo a pasta e espalhando fotos, o Rui no cruze, brindando com uma loira desconhecida, extratos de transferências para contas em nome de amantes, até uma carta da avó, que eu encontrara num baú poeirento, alertando-os para o veneno no sangue do rapaz. O pai leu em silêncio, o rosto cinzento como o céu antes da chuva. A mãe soluçou, mas eu não parei, vocês escolheram-no sempre. Eu era a reserva, a que limpava. Lembram-se da minha graduação? Vocês foram ao jogo do Rui. Da minha primeira promoção. O carro dele avariou, e eu paguei a oficina. Cada memória era uma lança, a febre que tive aos 10, sozinho enquanto eles levavam o Rui ao médico por um arranhão, os natais onde os presentes dele eclipsavam os meus, mesmo quando eu poupara meses para comprar algo para a avó. Eles ouviam, cabeças baixas, o peso da culpa acumulando como sedimentos no fundo do Tejo. Perdoa-nos, sussurrou a mãe finalmente, estendendo a mão trêmula. Perdão não apaga cicatrizes, eu repliquei,
a voz quebrando pela primeira vez, não de fraqueza, mas de exaustão profunda, como correr uma maratona pelas 7 colinas de Lisboa. Mas posso libertar-nos. A casa fica comigo. O Rui resolve as dívidas dele. E vocês? Aprendem a ver-me como filha, não como muleta. Saí deixando-os em pedaços, o sol rompendo o nevoeiro como uma promessa. O plano avançava, agora, o contra-ataque legal. O advogado moveu peças, uma providência para congelar quaisquer reivindicações sobre a casa, uma denúncia formal às autoridades fiscais sobre as transferências do Rui. Os credores, alertados pelo artigo, formavam uma fila. Miguel liderava um grupo informal, exigindo reuniões que o Rui não podia mais evitar. Eu sentia o gosto da liberdade, agridoce como uma fatia de broa de milho com manteiga. Mas a vingança psicológica era o ápice. Comecei a reconstruir a minha vida publicamente. Inscrevi-me num curso de escrita criativa na Universidade Lusófona, sonhando em transformar as minhas dores em histórias que curassem outros. Na livraria, organizei um clube de leitura sobre mulheres fortes na literatura portuguesa, Sofia de Melo Brainer, Agostina Bessa Luís, atraindo mulheres como eu, presas em teias familiares. O Rui reapareceu uma semana depois, batendo à porta da casa em Alfama à meia-noite. O bairro dormia, o fado calado, apenas o murmúrio do Tejo como banda sonora. Ele estava desfeito, barba por fazer, roupa amarrotada, olhos vermelhos de quem chora ou bebe, ou ambos. Irmã, ajuda-me, implorou, caindo de joelhos no pátio. Eles me culpam por tudo. Os credores querem prender. Sou um zero. Olhei para ele, o menino que outrora invejei, agora um homem quebrado como um barco encalhado em comporta. Levanta-te, eu disse, sem raiva, mas sem piedade. Tu cavaste este buraco. Agora, sai dele sozinho. Ele chorou então, confissões jorrando como vinho derramado, as dívidas que começaram com apostas no Benfica, as mulheres que usara para preencher vazios, o medo constante de falhar aos olhos do pai. Tu sempre foste a forte, admitiu. Eu invejava-te, sabes. A tua independência. As palavras dele racharam algo em mim, uma compaixão enterrada sob camadas de dor. Mas eu não cedi. Força é aprender com os erros, Rui. Não fugir para o colo dos outros. Ele saiu cambaleando para a noite, e eu tranquei o portão, o clique metálico ecoando como um ponto final. Naquela noite, dormi na casa pela primeira vez em meses, o quarto da avó envolvendo-me como um abraço. Sonhei com ela, rindo no pátio, colhendo manjericão, bem feito, menina. Agora, vive. O amanhecer trouxe chamadas, o jornalista queria mais, os credores pressionavam, os pais imploravam uma trégua. Eu navegava o caos com uma calma nova, como uma surfista domando ondas em Ericeira. A vingança não era destruição total, era equilíbrio, restaurar o que fora roubado, não só a mim, mas à verdade da nossa família partida. Mas o clímax aproximava-se, como o fim de um fado que deixa o ouvinte sem fôlego. O verão chegou a Lisboa como um amante impetuoso, o calor sufocante das ruas de Moraria misturando-se ao zumbido de turistas em busca de azulejos e histórias. Mas para mim, era o crepúsculo da vingança, o momento em que as sombras se alongam e as verdades emergem nuas sob o sol implacável. O artigo no Público fora apenas o prelúdio, agora, o ato principal desenrolava-se num tribunal improvisado, a sala de jantar dos pais, transformada em arena de confissões e contas a pagar. Eu marquei a reunião final para um domingo à tarde, quando o sol batia oblíquo nas janelas, tingindo o carvalho da mesa de ouro falso. Levei o advogado, o homem seco de chiado, com a sua pasta de cor como uma armadura, e uma testemunha improvável, o Miguel, o sócio traído, cujas mãos calejadas tremiam ligeiramente de raiva contida. Os pais estavam lá, encolhidos como figos secos, o Rui, convocado por carta registada, chegara de táxi de um esconderijo em Sintra, o rosto marcado por noites sem sono. O que é isto, Mariana? Perguntou o pai, a voz fraca como o vinho aguado de uma taberna de bairro. Um julgamento. Uma contabilidade, corrigi, sentando-me à cabeceira pela primeira vez na vida. O advogado abriu a pasta, espalhando papéis como cartas de um baralho marcado, relatórios fiscais, depoimentos de credores, até um relatório pericial sobre as transferências fraudulentas do Rui. Aqui está o custo das vossas escolhas. O Rui engoliu em seco, os olhos dardejando como um peixe preso na rede do Douro. Eu posso explicar. Explica, eu incentivei,
a voz calma mas afiada como uma faca de cozinha minhota. Explica como usaste o dinheiro da família para cruzes e amantes, enquanto eu pagava as contas da mãe com o salário de uma vendedora. Ele desabou então, as palavras jorrando como um rio transbordado após tempestade, as apostas que viraram vício, as promessas vazias aos sócios, o pânico que o levava a mentir cada vez mais fundo. O Miguel interrompeu com um grunhido. Explica os 10.000 euros que me roubaste, Rui. Minha mulher e eu perdemos a casa por tua causa. A mãe arfou, levando a mão ao peito como se o coração lhe saltasse. Meu Deus, Rui. Como? O pai ficou imóvel, mas via as lágrimas, raras, preciosas, escorrendo pelo seu rosto enrugado. Eu criei um monstro, murmurou, mais para si do que para nós. Não um monstro, eu disse, inclinando-me para frente, o sol aquecendo a minha pele como uma bênção. Um homem mimado. E vocês, os cúmplices? Preferiram a ilusão dele à realidade minha. O confronto durou horas, o ar engrossando com confissões e acusações. A mãe admitiu, entre soluços, eu via os sinais, Mariana. Mas o pai dizia, ele é o homem da casa. E eu? Eu tinha medo de perder outro filho. Perder. Como se eu tivesse morrido para eles há anos. O Rui, quebrado, assinou um acordo preliminar, reembolso parcelado aos credores, confissão formal às autoridades. O advogado supervisionou, os papéis selados com carimbos que ecoavam como marteladas no ataúde. Os pais, em troca, renunciaram a qualquer reivindicação sobre a casa, um testamento revisto, assinado com mãos trêmulas. Quando tudo acabou, o sol poente pintava a sala de laranja e púrpura, como o céu sobre o Tejo em noites de verão. Levantei-me, o corpo leve como se tivesse largado um fardo de chumbo. Isto não é o fim do amor, eu disse, olhando para cada um. É o começo de algo real. Sem mentiras. Saí para o pátio, o ar fresco da tarde carregado com o perfume de jasmim. O Miguel apertou-me a mão, obrigado. Fizeste justiça. O advogado acenou, discreto como sempre. E eu? Eu caminhei pelas ruas de Alfama, o fado recomeçando em alguma tasca, mas agora soava diferente, não lamentação, mas resiliência, como a de uma cidade que renasce após terremoto. A liberdade provou ser um vinho forte, embriagador, mas com um travo de melancolia. Nos dias seguintes, a família fragmentou-se como um azulejo rachado. O Rui mudou-se para um quarto alugado em Benfica, trabalhando como mecânico num posto de gasolina, mãos sujas, mas honestas, pela primeira vez. Mandava mensagens esporádicas, desculpa, mana. Estou a tentar. Eu respondia com neutralidade, bom. Continua. Os pais encolheram-se no seu casulo de culpa. A mãe começou terapia num centro em Saldanha, lidando com anos de codependência. O pai, orgulhoso, mas partido, visitava-me na casa de Alfama com ofrendas humildes, um cesto de figos do Alentejo, uma garrafa de vinho da avó. Conversávamos devagar, sobre o passado sem filtros, as noites em que ele chorara pela imigração falhada, as esperanças que depositara no Rui como num santo milagreiro. Eu errei contigo, admitiu ele uma tarde, sentados no pátio com chá de camomila. Pensava que te protegia, tornando-te forte. Mas só te magoei. Agora sabes, eu disse, tocando-lhe a mão pela primeira vez em meses. E o saber liberta. A minha vida florescia. O curso de escrita transformou-se num blog modesto, Sombras de Alfama, onde partilhava histórias de mulheres presas em expectativas familiares, anónimas, mas catárticas. A livraria promovia os textos, e clientes vinham com olhos agradecidos. Isto é a minha história. A casa, renovada, tornara-se um lar, paredes pintadas de azul tejo, estantes cheias de livros, um estúdio onde eu escrevia ao som das gaivotas. Mas a vingança deixava cicatrizes, invisíveis como as veias de uma folha de sobreiro. Noites em que acordava suando, revivendo o confronto, dias em que a solidão mordia, um eco da invisibilidade passada. Aprendi a abraçar isso, a dor como mestra, a liberdade como filha rebelde. Um mês depois, o Rui ligou, mana, os credores perdoaram parte. Comecei a pagar. Queres jantar conosco? Como família? Hesitei, o telefone quente na mão. Sim. Mas sem máscaras. O jantar foi em Alfama, na minha casa, o meu território.
Sentámo-nos à mesa de carvalho da avó, o cheiro de bacalhau à brasa enchendo o ar. Conversas titubeantes, o pai contando histórias do seu tempo na marinha, a mãe rindo de memórias da infância do Rui, eu partilhando excertos do blog. Não era perfeito, silêncios pairavam como névoa, mas era real, como o pão quentinho de uma padaria lisboeta. Quando eles saíram, o portão rangendo atrás, eu fiquei no pátio, olhando as estrelas sobre o Tejo. A vingança terminara, não com um bang, mas com um sussurro, a escolha da liberdade, que curava mais do que destruía. O outono voltou a Lisboa com chuvas finas e folhas douradas varridas pelas calçadas de Alfama, um lembrete de que o tempo cura, mas não apaga. Eu acordava agora com o sol filtrando pelas persianas novas, o cheiro de café fresco misturando-se ao manjericão no pátio, uma rotina simples, mas minha, tecida com fios de independência que ninguém poderia desfiar. A casa pulsava com vida, visitas de amigos do clube de leitura, noites de escrita onde as palavras fluíam como o Tejo em maré alta, um gato vadios que adotara e batizara de saudade, por ironia. A família, outrora um nó de espinhos, começava a desatar-se em algo maleável. O Rui estabilizara, o emprego na bomba de gasolina pagava contas modestas, e ele frequentava reuniões de devedores anónimos em Campo de Ourique, onde aprendeu a nomear o vazio que o impulsionara para o abismo. Ligava semanalmente, conversas curtas mas honestas. Hoje consertei um velho 2 cavalos, lembrei-me do pai a ensiná-lo. Eu ouvia, respondendo com perguntas, não julgamentos, o perdão não era esquecimento, mas espaço para crescer. Os pais transformavam-se devagar, como videiras podadas no Douro. A mãe, com a terapia, revelara camadas enterradas, a própria juventude sufocada por tradições machistas em Vila Real, o medo de repetir erros casando com um homem que idolatrava filhos varões. Eu via-te como a minha salvação, Mariana, confessou numa tarde chuvosa, as mãos entrelaçadas nas minhas sobre uma chávena de chá. Mas falhei em dizê-lo. O pai, mais estoico, expressava-se em gestos, ajudava nos reparos da casa, contando histórias da avó que eu mal ouvira na infância, lendas de mulheres fortes que navegavam mares proibidos. Um fim de semana, eles vieram todos para um almoço na casa. O sol de novembro aquecia o pátio, o aroma de rojões com arroz enchendo o ar como uma oferta de paz. Sentámo-nos à mesa da avó, o Rui contando anedotas do trabalho, risos genuínos, não forçados, a mãe servindo porções generosas, o pai erguendo um brinde, à família. Às segundas chances. Eu sorri, o cálice de vinho tinto brilhando à luz. À verdade, corrigi suavemente. Que nos libertou. As conversas fluíram, planos para o Natal, talvez em Cascais para o Rui mostrar o progresso na garagem, agora uma oficina honesta, sem luxos. Eu partilhei o convite para publicar excertos do blog numa antologia de vozes femininas portuguesas, e os olhos deles brilharam com orgulho não paternalista, mas partilhado. Pela primeira vez, senti-me vista, não como a filha de reserva, mas como Mariana, inteira e radiante. Mas a liberdade tem o seu preço solitário. Numa noite de lua cheia, sozinha com saudade ronronando no colo, as sombras voltaram, dúvidas sussurradas pelo vento nas varandas. E se eu tivesse perdoado cedo demais? E se a vingança me endurecer além do reparo? Caminhei até ao mirador de Santa Luzia, olhando o Tejo prateado, as luzes de Lisboa piscando como memórias. Lá, gritei para o rio, não de raiva, mas de liberação, o som engolido pela noite como um segredo confiado ao mar. A avó apareceu num sonho logo depois, de pé no pátio, jovem e vigorosa, os cabelos soltos ao vento. A vingança é uma porta, menina, disse ela, colhendo uma folha de manjericão. Atravessaste-a. Agora, constrói além. Acordei renovada, o sol nascente prometendo novos começos. O blog cresceu, convites para palestras em cafés literários de Porto e Coimbra chegaram, vozes de mulheres e quando as minhas. A família solidificou-se, jantares mensais, sem dramas, apenas presença. O Rui pagou a primeira parcela aos credores, um marco celebrado com um abraço desajeitado mas sincero. Numa manhã de dezembro, enquanto decorava a casa com ramos de azevinho para o Natal, o pai chegou cedo, com uma caixa velha nas mãos. Da tua avó, disse, abrindo-a para revelar joias simples, um colar de coral do Minho, brincos de prata de Évora. Ela quis que usasses. Como rainha da tua própria história. Eu o abracei então, o cheiro de tabaco e terra dele misturando-se às lágrimas minhas. Obrigada, pai. Por veres agora.
O Natal veio suave, como uma brisa do Atlântico. Reunimos-nos na casa de Alfama, o pinheiro enfeitado com bolas de vidro da Feira da Ladra, o fogo crepitando na lareira improvisada. Cantámos canções tradicionais, Noite Feliz, em harmonia rouca, comemos rabanadas encharcadas em mel, trocámos presentes modestos, um livro para mim do Rui, um lenço bordado da mãe, uma garrafa de porto envelhecido do pai. À meia-noite, saímos para a missa na Sé, o sino ecoando como um coração coletivo. Na igreja abarrotada, velas tremulando, eu rezei, não por perdão, mas por gratidão, pela dor que forjara a força, pela família que renascia das cinzas. De volta ao pátio, sob as estrelas, o Rui puxou-me de lado. Sinto-me livre pela primeira vez, mana. Graças a ti. Não a mim, eu disse, sorrindo. À verdade que escolhemos enfrentar. O ano novo amanheceu claro, o Tejo espelhando o céu azul. Eu estava na varanda, escrevendo o epílogo da minha história, não um fim, mas um capítulo. A vingança fora o catalisador, a liberdade o destino. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, eu aprendera que o maior drama não é o sofrimento imposto, mas a coragem de soltá-lo, como uma folha ao vento, para voar. E assim, com o sol aquecendo a pele, eu escolhi viver, inteira, sem correntes, para sempre.